Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Balança Não Mente. E hoje é um episódio muito especial. A gente não vai conversar só sobre obesidade, tá? Hoje vai ser um bate-papo sobre corrida, maratona, triatlo, nutrição esportiva. E eu trouxe, claro, uma especialista fera aqui da nossa região, que inclusive é a nutricionista que eu escolhi para me ajudar a construir, né, meu processo para maratona, que é a Luane. Oi, muito Lucas, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Espero poder compartilhar um pouquinho aí da minha história como triatleta, como nutricionista e como uma pessoa que superou algumas adversidades aí ao longo do caminho. A Luane, muito bem-vinda, tá? Tô muito feliz em ter você aqui comigo, você ter aceitado esse convite, tá? Já até te agradecendo por você estar me ajudando na minha trajetória, né? A gente começou um trabalho mais recente. Rumo à maratona agora? Rumo à maratona, a gente conseguiu a meia maratona, né? Foi muito legal, foi uma experiência legal que a gente vai bater um papinho aqui. Mas antes de a gente entrar, né, especificamente no tema, eu queria conhecer um pouco mais de você, um pouco mais da sua história, né? Do porquê que você escolheu fazer nutrição, porquê a nutrição esportiva. Então, até para o público te conhecer um pouco melhor também, né? Conta um pouquinho de você pra gente. Ok. A minha história com a nutrição, ela vem desde pequenininha. Eu venho de uma família que é obesa e desde a minha infância eu luto contra a obesidade. E foi muito interessante ali nos meus 9 ou 10 anos, eu era uma criança bem gordinha e meu pai me incentivou a entrar na natação para eu poder emagrecer. E com isso ele acabou pedindo para que eu fosse um nutricionista também. Então, legal. Acho que o meu primeiro contato com a nutrição foi ainda na infância, quando eu precisei consultar com essa nutricionista. E de lá, então, eu comecei na natação, comecei a competir. E foi uma época onde eu acabei perdendo ali 10 ou 12 quilos. E aquilo me incentivou muito a continuar treinando, a continuar cuidando da alimentação. Sim. E onde eu perpetuei ali até os 15 anos nadando de forma competitiva. E meu treinador também, além de treinador de natação, ele era treinador de triatlon. E aí ele falou, pô, Luane, acho que você vai se dar bem ali no triatlon, você não quer testar? E, poxa, 15 anos eu não tinha muita noção das coisas. E eu falei, vamos ver como é que vai ser isso aí. Ele trouxe uma bicicleta emprestada e aí eu comecei a pedalar e aquilo encheu meus olhos. Eu falei, caramba, eu sou a única mulher da minha cidade que faz triatlon. E foi um grande desafio ali, treinar naquela época muito jovem, sozinha. Eu era de uma cidade interior que não tinha ali uma estrutura muito boa para o triatlon, mas eu acabei fazendo e fiquei no triatlon ali de forma competitiva até os 17, 18 anos, o ano ao qual eu entrei na faculdade e escolhi nutrição, obviamente, ali pelo meu contato, sim, tanto com o esporte quanto com a nutrição. E eu sabia que desde quando eu escolhi a nutrição ali, eu queria muito trabalhar com atleta, que é hoje basicamente o que eu trabalho, né? Não só atletas, a maioria das pessoas que eu atendo são atletas amadores ou praticantes de atividade física, mas naquela época ali foi bem importante ter tido esse contato com a nutrição. E aí um fato muito interessante é que durante a faculdade, por conta ali do volume de estudo, eu precisei parar de treinar. Foi uma época que eu acabei ficando ali, tendo bastante dificuldade de continuar a rotina de treino. E deixei de treinar, passei ali a treinar 2 ou 3 vezes na semana. Na verdade, reduzi bastante o volume de atividade física. E foi onde eu comecei a ganhar muito peso. E aí, quando eu ganhei muito peso ali durante a faculdade, eu terminei a faculdade com obesidade já. Então, assim, aquele primeiro contato ali que eu tive inicialmente quando criança, na nutrição, para emagrecer, eu estava vivendo aquele processo de novo ali, formando em nutrição. Foi uma fase bem difícil, assim, eu terminei a faculdade obesa e precisei começar a atuar no consultório, era o meu trabalho, e aí foi onde eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com nutrição, ajudar as pessoas a emagrecerem e nós somos a nossa vitrine, né? As pessoas olham ali pra gente e falam, poxa, se ela não cuida nem dela, como é que ela vai cuidar de mim? Então foi uma grande barreira que eu enfrentei no início da minha carreira. E muito interessante, um processo ali, uma paciente que iria se consultar comigo, chegou o comentário para mim que ela não faria consulta porque ela me achava gorda. E realmente eu já estava muito incomodada com aquela situação, mas foi talvez ali a virada de chave que eu precisava. Entendi. E quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude, né? E aí foi onde realmente eu comecei a me dedicar e a voltar a fazer mais atividade física, que foi de suma importância ali nesse processo. Eu fazia muito pouca, foi por uma época que eu fiquei até sedentária. E comecei a colocar mais em prática tudo que eu estava estudando na nutrição, tudo que eu estava trabalhando ali. E de 105 quilos eu vim aqui para o que eu tenho hoje, 72 quilos.
Então, esse é a minha história e o meu contato com a nutrição desde a infância até a fase adulta. Que legal, deu um breve resumo aí pra gente. Resumão, né? Resumão de alguns anos. E assim, a gente olhando você, não dá pra imaginar que você tinha obesidade, né? Eu, pelo menos, nunca imaginei, não. É uma história nova que eu não sabia que você tinha tido obesidade na infância. Isso. Tinha conseguido tratar essa obesidade, né? Através até o esporte te ajudou muito nisso. Muito. Que eu acho que a gente vai entrar um pouco nesse detalhe, né? E você desde cedo teve esse contato com o triatlo. Isso. E você queria isso ou foi meio que uma pressão? Como é que foi isso? Olha, assim, acho que na infância e na adolescência a gente tem ali uma afinidade, mas existe muita influência dos pais, né? Meu pai sempre gostou muito e ele era o maior incentivador ali do esporte. Então, por um tempo eu quis sim fazer o triatlon, mas na época que eu entrei na faculdade foi uma coisa que eu achei muito difícil de sustentar a rotina de estudo com a rotina de triatlon. Então isso foi uma das coisas que me fez deixar de treinar da forma como eu treinava. E aí também já pela tendência ao ganho de peso aí foi uma das coisas que me fez também ganhar mais peso novamente. Até para entender, na faculdade, você tinha alguma compulsão alimentar, assim, alguma coisa que fazia você, sei lá, fugir de uma alimentação mais tranquila? Olha, eu digo que a alimentação ainda é o meu maior desafio hoje. Acho que todos nós temos algum tipo de compulsão. Sim, assim, acho que, sem dúvida. Em algum momento ali do dia, você está mais estressado, está mais ansioso, está mais cansado, a gente desconta na alimentação. Então, com total nitidez aqui, eu declaro sim que eu tenho, ainda hoje luto com isso, né? Acho que quando a gente já foi obeso e você trabalha, né, com isso, a gente sabe que é uma luta diária e que a gente tenta vencer dia após dia. Concordo. E aí você falou uma coisa interessante que eu acho legal abordar, que é a questão do profissional ser uma vitrine, né? O profissional que trabalha com nutrição ou com obesidade, ele não pode ser obeso, né? Isso é até um debate, eu acho... Polêmico, né? Polêmico, porque tem opiniões diversas sobre isso, né? Eu queria talvez ouvir a sua, se você concorda... porque você era uma nutricionista que tinha obesidade. Você falou que tinha 105 quilos. Isso. Né? Eu tenho 1,80, né? Então, assim, 105 quilos pra mim... não era tanta coisa. Não é aquele absurdo, né? Porque eu sou muito alta, mas, assim, óbvio que já chamava atenção. Então, sim, você estava acima do peso. Tinha uma obesidade. Fora da curva, não era mega obesa. Era obesidade, né? IMC ali era uma 31, 32, né? Beleza. E aí você... Assim, aquilo que você se sentiu mal a uma pessoa falar isso de você ou não naquela época, assim, tipo, te criticar daquela forma? Sim, com certeza, porque isso não coloca em questão o nosso conhecimento, né? Assim, existem inúmeras razões às quais a gente pode ganhar peso, né? Não é só uma coisa de, é um desejo, é um desleixo, né? A obesidade é uma doença e a gente tem que assumir isso, né? A maioria das pessoas acham que é, às vezes, desleixo e não vejo como isso, né? Então, naquele momento, por algumas razões também, eu acabei, né, desenvolvendo isso e, em parte, eu concordo que nós somos a vitrine, mas isso não deveria ser também o único motivo pelo qual eu vou me consultar ou não com um profissional. A gente tem inúmeros profissionais qualificadíssimos que às vezes têm um sobrepeso, uma obesidade e que estão tratando isso também. E nem por isso eles são melhores ou piores, né? Eu tenho alguns colegas cirurgiões bariátricos que fizeram cirurgia bariátrica neles mesmos, assim, tiveram que operar e tal para se tratar, né? Então, obviamente faz parte. Eu acho que assim, a pessoa, ela, no final, o conhecimento tem que, de alguma forma, transparecer na pessoa também, né? Eu tenho um pouco dessa percepção. Claro que eu tenho até colegas que são obesos, são cirurgiões bariátricos, né? E eu acho que acaba sendo um impeditivo para você. Por que você não faz em você, né? Por que você não se trata e tal? Vai acabar sempre tendo esse questionamento, né? Eu acho que é válido, porque todos nós devemos tratar a obesidade, né? A nossa também. Sim, com certeza. Então, acho que esse é um ponto a ser avaliado, né? Eu acho que, assim, uma pessoa que tem obesidade não interfere da pessoa conhecer o tratamento e ajudar uma pessoa que às vezes está sendo consultada, né? Sim. Então, esse é um detalhe que você levantou, né? Pra gente, assim, ir para mais um passinho aqui da conversa, né? Você tem uma história aqui na cidade, né? Você falou que você é de qual cidade que você é mesmo? Que você falou? Eu sou de Anápolis, Goiás. Você é de Goiás? Sou de Goiás. Cara, você veio de longe, hein? Vim de longe. Eu cheguei aqui em Macaé em 2022. Então é recém, 2 anos. 2 anos só. Caramba. E aí você... Perdão, 2021. 23 anos. Isso, 3 anos. Vou fazer 3 anos.
agora em julho. Cheguei em julho de 2021 e sofri um acidente aqui em março de 2022. Caramba. Então, nessa história que eu queria entrar. Que é do acidente, né? Porque você sofreu um acidente andando de bicicleta, não foi isso? Isso aí, eu tava treinando, né? Treinando até para um meio Ironman, a prova qual eu ia fazer em Florianópolis em abril de 2022. Faltando um mês para a prova, em março, saindo do mar, a gente estava fazendo um treino de simulado. Para quem não sabe, o simulado, a gente simula ali algumas distâncias, né? Sim. Tinha nadado 1.500 no mar e pegaria a bicicleta ali, iria fazer 40 quilômetros de ciclismo e 10 de corrida. E aí, logo que eu peguei a bicicleta, para quem é de Macaé, saindo aqui da orla, pegando ali, passando em frente à entrada do São Marcos, Sim. o carro fez uma conversão proibida e me atingiu. Caramba. E eu lembro que na época essa história rodou a cidade, porque esse acidente ficou famoso, teve uma repercussão, uma ciclista foi atropelada, uma coisa assim, né? Isso aí. Você realmente foi atropelada? Então, o carro, depois, se a gente pudesse mostrar talvez os vídeos ali, seria interessante, mas o carro ele entra ali nessa conversão proibida. Vê se tem foto? E me atinge. Aí você, então, ele fez uma conversão errada. Ele fez uma conversão errada e eu fui... Você bateu direto no carro? Eu fui de frente na lateral, na porta do passageiro do carro. Cara, aí você, e aí voou. Eu voei, só que eu fui de rosto no carro. E aí, assim, eu tive um trauma de face muito severo, com uma fratura exposta no nariz. Caramba. Tive um afrouxamento dos nervos levantadores do lábio superior aqui no esquerdo. E com isso eu fiquei com uma paralisia facial, que foi uma das coisas que me afetou muito, assim. Eu não conseguia levantar o lábio superior. Depois vou até mostrar algumas fotos aqui para vocês em relação a essa paralisia. Além dessa fratura exposta de nariz. Sim. E aí, como é que foi o tratamento? Foi quanto tempo de tratamento esse processo? Então, logo que eu sofri o acidente, eu fui direto para uma sala de cirurgia, né? Eu não consegui entender muito bem o que estava acontecendo ali. Graças a Deus, fui resgatada rápido ali, tive um apoio médico aqui em Macaé fantástico, assim, várias pessoas, vários médicos se mobilizaram para me ajudar, né, porque na sala de cirurgia ali eu tinha acho que 5 ou 6 especialistas que se prontificaram para me ajudar. Legal. E fiz essa primeira cirurgia de trauma ali, né, onde precisei do bucomaxilo para colocar tudo em ordem. Sim. E logo depois dessa cirurgia, eu tive todo o trabalho de fisioterapia ali, que ficou por quase 1 ano, para que eu conseguisse ter o movimento motor aqui da região da boca, né? Para que pudesse talvez voltar a sorrir normalmente. Foi uma das coisas que impactou muito. Quando eu sorria, o meu lábio não levantava, então ficava realmente caído aqui essa lateral. Entendi. Conforme vocês vão ver na foto. E depois desse processo aí, eu tive que fazer mais outra cirurgia, depois de 1 ano, para reajustar a questão da cicatriz, né? Fiz uma segunda cirurgia plástica e também fiz a rinoplastia, que na verdade no primeiro momento foi só uma cirurgia para colocar em ordem, a segunda para tentar melhorar a parte estética, tinha ficado bastante afetada ali também. Entendi. Vou te falar que hoje, assim, parece que você não tem paralisia. Se for observar, é bem sutil. É bem sutil, né? Assim, na época era muito, mas graças ao tratamento... Achei muito boa a sua evolução. Assim, bem muito bacana a tua recuperação, porque poderia ficar realmente uma paralisia, tipo, definitivo, né? A gente não sabia, né? Assim, na verdade, foram que os médicos falaram, ó, pode voltar tudo, pode ser que não volte, não tem tempo definido para isso, né? Então, assim, foi aquela incerteza diária, né? Eu fui lutando com aquilo, então foi bem ruim. E para você, assim, vamos dizer, para você voltar a fazer atividade física foi cerca de 1 ano também, ou foi mais rápido? Cara, atleta não fica parado, né? Eu até brinco, assim, acho que a primeira coisa quando eu vou numa consulta no médico, se ele falar que eu tenho que parar, a primeira pergunta é quantos dias, né? Sim. Essa foi a primeira pergunta. Eu tava treinando para um meio Ironman, né? Então, assim, tava com um volume de treino. E aí você não foi nesse meio Ironman? Não fui no meio Ironman. Ok. Tá? E aí, assim, como eu afetei mais somente o rosto e eu tive um estiramento no ombro, a parte inferior minha não foi possibilitada, eu não tive nenhuma fratura, então foi uma questão assim, eu saí da UTI no segundo dia, fiquei hospitalizada por 5 dias, com 15 dias eu estava em cima do rolo de novo, treinando, então assim, eu não parei teoricamente, só que óbvio, a sua mente, assim, foi afetada, assim, abalou,
Sim, ficou justamente, emocionalmente... foi uma fase muito ruim, assim, eu lembro que eu chorava muito e acho que o fato de ser atleta me ajudou muito a pensar que aquilo ali iria passar, né? Quando a gente está treinando, quando você está fazendo uma competição, o que a gente pensa sempre é, poxa, aguenta mais um pouquinho que está acabando, né? Então eu sempre olhava para mim e falei, cara, aguenta, vai passar. Legal. Então, isso foi uma das coisas, assim, acho que essa questão da resiliência mesmo ali, Sim. foi uma das coisas que me ajudou muito a superar, porque meu rosto ficou muito diferente do que era. Então, assim, a incerteza de não saber se voltaria a ser como era, se eu conseguiria fazer outra cirurgia, se eu teria apoio, se eu não teria, em relação a quem causou o acidente. Então, assim, foi toda uma questão emocional muito difícil. Precisei fazer também acompanhamento com psicólogo, assim, por muito tempo, para poder conseguir ficar bem novamente. Legal. Então, você foi voltando rápido, né? Fui voltando rápido. Foi uma das coisas que me ajudou também a superar, né? Assim, poxa, a gente precisa ter algum objetivo para ficar bem, né? E eu sempre falo que o triatlon, ele me salva. Eu sempre, quando eu tô passando alguma coisa difícil, falo, cara, preciso fazer uma prova, focar em uma coisa aqui para que eu fique bem, quero um desafio ali, é uma das coisas que me ajuda muito. Então, Nani, pra gente seguir, né? Você contou um pouco da sua história, do acidente e do seu retorno. E o ponto, assim, dessa questão mental, né, do atleta, eu achei bacana, porque realmente acho que a sua mentalidade é muito boa. Sim. Você tem uma mente, assim, bacana, porque acho que muita gente quebraria nesse processo de tristeza, até depressão, né, poderia acontecer, da pessoa demorar pra voltar, ou sei lá, poxa, como é que eu vou sofrer um acidente desse, né, enfim... Acho que o processo mais traumático também, assim, foi quando como eu disse ali, eu voltei a treinar no rolo. E eu tive muito medo de voltar a treinar o ciclismo na pista, rua, né? Isso a gente não abordou aqui, mas... Não, é isso que eu ia até perguntar. Foi um processo, a gente fui voltar para a pista mesmo. Minha bicicleta estragou, então ela foi para o reparo. Eu fiquei alguns meses sem a minha bicicleta, e aí quando ela chegou... eu lembro que, assim, no dia que eu fui pedalar, assim, eu chorei muito, assim, que eu cheguei do treino, porque passei em frente ao local do acidente, eu preferi ir sozinha ali, também tinha minha colega que estava atrás de mim, ela foi para me acompanhar, assim, mas eu quis enfrentar aquilo ali, porque eu sabia que era um bloqueio que eu tinha ali já, de passar naquele lugar, de lembrar de tudo, né? Sim. Mas, assim, foi uma coisa que eu falei, cara, eu quero voltar a treinar, eu gosto. E eu não vou deixar isso ser um trauma a ponto de me paralisar. Roubar de você essa parte da sua vida, né? É uma fase que é difícil, mas é uma fase. Toda fase ruim ela passa, assim como as boas passam também, né? Eu falei, cara, vai passar. É aquilo que eu falei, assim, é isso que o esporte me ensina, né? Exatamente, tá doendo, mas daqui a pouco passa, né? Então foi isso que eu fui enfrentando ali, treino após treino, até conseguir ter um pouco de segurança, né? Não que a gente tenha o melhor lugar do mundo para treinar aqui, porque ainda assim é muito perigoso, né? A gente não tem uma estrutura aqui, mas é algo que a gente tenta sair em horários que tem um fluxo menor de carro para evitar problemas maiores. Cara, super história de superação. Parabéns, assim. Obrigada. Era um tópico que eu queria abordar com você, porque foi um trauma forte, foi uma superação, e você voltou, e você já tá aí tirando medalha, já ganhando medalha no esporte, então muito legal. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Eu queria, assim, entrar um pouco antes da gente entrar na parte de treino, na parte de nutrição esportiva, né? E até falar um pouco de performance, né? Porque, como eu já falei aqui, você tá me acompanhando, né? E até para dar um briefing, assim, que você até puxou minha orelha no início, eu tava correndo, quando eu tava fazendo as distâncias maiores, né? Meu rendimento tava caindo no meio do treino. Isso, quilômetro 11, 12 em diante, né? Isso aí. E porque eu não tava me hidratando, bebendo água, né? E não tava levando também algum carboidrato, alguma coisa assim. Isso. E você ajustou tudo isso e, cara, foi incrível o meu próximo treino, assim, parecia que eu era outra pessoa, de repente, porque eu tava, assim, triste, porque, caramba, eu tô com a distância, mas meu rendimento cai, pô, como é que vai ser? E eu achei, cara, assim, fantástico isso, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa questão de performance mesmo, o que impacta, né? São os pontos, assim, que são interessantes para uma pessoa que quer iniciar num esporte, levar mais a sério e melhor, né? Bom, quando a gente pensa em performance, a gente tem que trabalhar, eu sempre falo, eu divido isso em 2 pontos, né? O primeiro ponto, a gente pensa em corrigir uma base, né? Eu falo que vamos pensar num bolo ali, a gente pensa na massa do bolo,
E depois a gente vai trabalhar as formas específicas, mais ajustes finos, que foi o que eu fiz com você, porque você já tinha uma base muito boa de alimentação, que é onde a gente trabalha ali com suplementos, né? Mas a base desse bolo, essa massa ali que a gente faz, é a alimentação, né? As pessoas hoje procuram performance, o que eu vou beber, qual suplemento que eu vou utilizar. Mas às vezes não consome proteína ao longo do dia para ajudar na recuperação muscular, não faz o básico, que às vezes colocar um pouquinho de carboidrato antes de uma sessão de treino, onde vai ter um pouquinho mais de energia, né? Então às vezes pensa, tô muito cansado, me passa um pré-treino. Mas não dorme direito à noite, ou não faz realmente ali 4 refeições ao longo do dia, para que esteja nutricionalmente bem a ponto de fazer um bom treino, né? Então, assim, de pensar em performance, a gente tem que pensar nessa base. E sim, obviamente, quando a gente está trabalhando em treinos mais longos, especialmente treinos acima de 60, 90 minutos, que é o caso de uma meia maratona, como foi o seu caso, a gente precisa sim ter alguma atenção maior, especialmente na hidratação. A gente vê ali, por exemplo, atletas desidratados, eles vão ter uma percepção de esforço maior. Você falou assim, Luane, do quilômetro 12 em diante, estou ficando mais cansado, assim, não está rendendo. Né? Então, às vezes pode ser justamente porque não está bebendo água. E era o que estava acontecendo também, num ponto. Era os dois, era água você vai ter um aumento da frequência cardíaca ali, e justamente por um detalhe, cara, simplesmente porque eu não carrego uma água. Né? Você, não consigo. Claro que consegue, é só a gente planejar, né? A gente tem inúmeras formas de fazer essa hidratação ao longo de um treino. E a questão da suplementação também, né? Que é essa parte mais específica. E especialmente ali a gente está pensando em treinos mais longos, a gente está pensando em carboidrato, né? Principalmente ali para que manter seu nível glicêmico estável durante a atividade física. Então, isso é muito importante. Então, a gente pensar nessas em performance, pensando em alinhar essa massa do bolo e essa cereja do bolo, a gente consegue ter um resultado bem legal. É claro que é uma construção, né? Sim. Que às vezes a pessoa acha que é só você beber água e coisa e tá tudo certo. Como eu falei, a gente tem essa base, né? Como vocês já vinham de uma base alimentar muito boa, né? Isso. Eu acho que assim, a alimentação e o treino, eles vão ter que ser a base, né? Justamente, né? Porque o cara quer correr super bem, mas não treina mais ou menos, claro, né? Se a gente entrar nesse detalhe, eu puxei pro meu lado da nutrição, né? Mas tem que treinar, né, gente? Assim, a pessoa, eu quero correr uma maratona abaixo de 5, né? Quero o objetivo ali. Mas a pessoa vai correr uma vez só na semana. Então, assim, a gente precisa realmente ir de tijolinho por tijolinho, semana por semana, né? Respeitar os treinos também, um dia de treino leve, um dia de tiro. Às vezes as pessoas ignoram ali a sequência dos treinos, né? Faz só o treino que quer fazer porque é mais gostoso, né? A gente tem que fazer realmente o que é necessário. A gente quer sempre, às vezes, me dá um remédio, uma injeção que né? Vou ficar bem forte, saradão e vou correr uma maratona. E não vai acontecer. Né? Principalmente treinos longos como meia e maratona, né? Justamente, né? E existe um hiato da meia para uma maratona. Eu já percebi que a distância é um pouquinho longa. Mais 21 quilômetros aí pela frente. Não é tão simples, cara. Então, assim, é realmente uma construção, né? E até uma dúvida, assim, então, assim, a Luane, só pra gente, né, pontuar aqui, você falou sobre uma alimentação correta, vamos dizer assim, no geral, rica em proteína, balanceada em proteína e carboidrato, né? Sono, né? Você falou. Sim. Que é uma coisa que as pessoas às vezes não prestam atenção. E foi uma coisa que você falou comigo e eu comecei a melhorar porque eu tenho 2 crianças em casa, né? Eu falo sobre isso. E a gente não consegue, eu consegui de alguma forma ajustar, começar a dormir mais cedo, comecei a tirar coisas que eu fazia de noite, comecei até a ler um pouquinho mais à noite ali, que eu gosto. Então, assim, ajudava a entrar no sono e melhorou e eu vi que fez diferença pra mim. Vou falar de treino, obviamente, né? Fazer o preparo correto para aquilo que você quer fazer, né? E aí é bem importante a gente pensar também assim em você também ter um profissional especializado para te acompanhar nesse processo, né? Porque assim, correr meia maratona, 42 quilômetros, não é simplesmente calçar um tênis e sair correndo, né? Assim, a gente precisa realmente ali dessa preparação com um profissional. E às vezes as pessoas acabam esquecendo disso. Sim. São muita coisa, porque... São detalhes, né? Enfim, o que pode te travar é uma lesão. E é isso que vai acontecer se você não fizer a coisa certa. Da forma correta, né? Eu falo que você ter um treinador é treinar de forma mais segura. Você não está isento de se lesionar, mas você reduz muito as chances com que isso aconteça, né? Não, isso foi bacana, né? O Thiago foi o meu personal e foi muito bom, cara. Eu preparo com ele, assim, eu vi a minha evolução da primeira corrida que eu fiz ano passado. Foi uma corrida de 3, 4 quilômetros, cansado. E outubro do ano passado foi quando eu botei, eu vou fazer a meia. E aí me inscrevi na meia do Rio. E tá aqui, ó, a medalha pra vocês. Trouxe aqui pra mostrar. Estamos falando agora da meia. Isso aqui é muito legal, cara. Você evoluiu muito, né, Lucas? E foi uma evolução muito legal, porque a corrida não era, assim, né? A corrida não era assim uma coisa que eu amava.
E não era assim um esporte que eu achava que eu iria tão bem, porque eu sou um pouco mais forte, um pouco, sei lá, não sou aquele cara magrinho, aquele perfil do corredor, né? Keniano. Nós somos fora da curva, né? Eu tenho 1,80 também. Mais alto e tal. Então, assim, é mais um pouco pior pra corrida. E aos pouquinhos eu fui vencendo essas dificuldades. E você vai fazendo, você vai treinando, vai evoluindo, vai melhorando sua alimentação, vai corrigindo, vai melhorando a hidratação, melhorando o sono. E aí você vai fazendo tijolo por tijolo, como você falou. E, cara, cheguei na meia. E foi, assim, muito legal. Fantástico, né? É muito legal. E eu acho que, assim, um detalhe até para as pessoas que estão, às vezes, acompanhando, né? Independente do nível que esteja, né? Porque eu comecei correndo 3 quilômetros. Cansado. Né? Não comecei tirando onda. Na corrida, não. Então, você ter um objetivo, cara. E o objetivo era meia. Entendeu? Eu tinha que fazer aquela meia maratona. Então, aquilo ali foi eu tinha que chegar lá. Se eu chegar lá e parar, aquilo seria uma morte pra mim. Sim. Pra minha cabeça, né? E então... É um incentivo até para você melhorar a sua alimentação também, Total. né? A gente vai colocando objetivos em cima de objetivos, né? Então... Total. Então, assim, e agora a minha cabeça já tá na maratona. Entendeu? Que vai ser em abril do ano que vem. Então, assim, óbvio que eu quero fazer algumas provinhas antes, até lá, mas já tá. E aí é o meu corpo, meu treino, eu já tô querendo fazer mais, já tô querendo aumentar. Então, assim, ter um objetivo para você chegar faz muita diferença. Não sei se a tua visão é essa também. Com certeza, assim, até como pessoa hoje, eu tento sempre me inscrever em alguma prova para que isso me estimule também a treinar, a cuidar mais da minha alimentação, porque a nossa tendência, se a gente não cuidar, é de estar mais acomodado, né? Então, quando você coloca esses objetivos, e eu sempre falo isso com meus pacientes também, assim, poxa, eu não vou fazer uma prova grande, mas vamos me inscrever numa corrida de 5 km para quem está correndo ali. Exato. Participar de um campeonato de beach tênis, que tá assim, isso tudo te incentiva a treinar mais, e consequentemente, se você está treinando mais, você presta mais atenção na sua alimentação. Você, poxa, não vou dormir tão tarde essa sexta-feira porque amanhã eu tenho um jogo, porque eu tenho um treino. Então, o sono vai melhorando, o seu comportamento ali ao longo do dia vai melhorando, você vai ficando mais atento nas suas escolhas alimentares. Sim. Então, assim, realmente é um grande estímulo a gente colocar esses objetivos, né? Ou às vezes a pessoa não é até importante a gente falar isso, Lucas, às vezes a pessoa não corre, mas tem uma viagem, por exemplo, para fazer. Então, assim, é um objetivo, né? Eu quero viajar, quero estar melhor naquele biquíni ali, então assim, eu sempre trabalho isso dentro do consultório também, que acho que são empurrõezinhos que a gente vai dando ali para que a gente consiga atingir determinados objetivos, né? Não, com certeza. Até assim, eu até queria te perguntar, né, do triatlo, né, o que você gosta mais de fazer? Eu gosto mais de nadar, até porque ali no começo da nossa conversa eu falei que eu venho da natação, né? Então, assim, hoje é a atividade a qual eu tenho um pouco mais de facilidade e que eu acabo sobressaindo nessa modalidade. E a que eu menos gosto é a corrida, justamente porque, assim, realmente é muito sofrido, né? Principalmente para quem é alto, cara. Quem é alto sofre muito para correr. Caramba. Não, legal, interessante, porque eu, assim, às vezes as pessoas, você vai fazer triatlo, então, porque parece que a corrida você faz e já tem meio que uma ligação, né? Confesso que natação eu teria que treinar bastante, que seria o meu pior. Mas eu também não sou tão fã de bike, cara. Você gosta, né? Eu gosto bastante também, assim. Hoje eu tenho um pouco mais de medo, até por tudo que eu passei, né? Mas é uma modalidade que eu me identifico muito, assim. Atividade física, por exemplo, a bike ali, você pega uma velocidade mais alta, eu gosto de adrenalina, né? Então, assim, é uma das coisas que me propicia a viver sempre essa adrenalina ali, o ventinho no rosto. Gosto bastante mesmo. Legal. Eu acho, assim, a corrida... Eu hoje gosto de corrida. Gosto, assim, tô meio que vidrado, assim, meio que, assim, curtindo essa minha evolução, curtindo esse momento, né, vamos dizer assim. Acho que a corrida tá me ajudando também a ser mais focado, mais disciplinado, né, na questão da atividade física, até a gostar mais de musculação, que não era uma coisa que eu gostava tanto. Assim, fazia, por um período grande eu fiz CrossFit. Não sei se tu sabia. Não sabia não. Mas eu fiz CrossFit. Gostava e curtia, mas o medo de lesão foi me fazendo eu refletir, né? Por causa do trabalho e tal. Pô, se eu machucasse um dedo, seria um problema pra mim, teria que ficar parado e tal, por causa de cirurgia e tal. Então eu falei, poxa, eu quero fazer um esporte que eu, sei lá, tenha menos chance de parar, de me machucar, né? E aí a corrida e a musculação, cara, se casaram aí, né? E até tem muita gente que faz esse treino híbrido, não sei se tu já viu na internet isso, pessoas que fazem musculação e corrida todos os dias, né? Sim. É bem interessante, é uma coisa que eu tô até começando a estudar um pouco mais. Mas assim, até para as pessoas, cara, eu acho o esporte, a corrida uma coisa tão fácil que às vezes a pessoa
não gosta de malhar, não gosta de nada, é muito fácil a pessoa correr, porque só basta, ela não precisa ter dinheiro nenhum, ela não precisa estar inscrita em lugar nenhum, ela só precisa talvez ter um tênis. Sim. Né? Um tênis adequado, no máximo isso. Mas hoje tem milhões de marcas e tênis mais acessíveis. Justamente, né? Preços melhores. Isso. Né? Não precisa comprar um Nike XYZ. Pode ser um tênis mais normal, mais de corrida. E o cara só descer, abrir a porta da rua de casa e correr. Né? Então, assim, eu acho a corrida um esporte democrático, né? Vamos dizer assim. Sim. Um esporte fácil acesso, né? Porque bike hoje, as bikes são super caras, né? É um custo muito alto, né, cara? A corrida, assim, acaba sendo muito mais fácil. Se a gente vê, assim, até me chamou a atenção, não sei se você deu uma olhada, em números de inscritos na maratona, nós tivemos 45 mil inscritos. Então, assim, você vê que a corrida movimenta muita gente. Eu tive a experiência ali de acompanhar, no dia dos 42 quilômetros, uma amiga que estava fazendo ali, eu acompanhei ela nos últimos 10 quilômetros, mas você vê a quantidade de 100 horas correndo a maratona ali, acima dos 60, cara, foi uma coisa que me chamou a atenção assim, demais, cara, porque realmente é do mais novo ao mais velho, né, assim, não tem realmente distinção ali, é pra todo mundo mesmo. Corrida, não, foi muito legal. Esse contato com a Maratona do Rio foi, tipo assim, foi muito legal. Eu nunca tinha ido nunca tinha participado de um evento de corrida, assim, né, tinha participado de evento de CrossFit e tal, mas de corrida não. E, cara, eu achei muito legal. Todo o clima, né? As pessoas vibrando ali por você. Justamente, assim, a faixa, tipo, era cadeirante, era cego correndo, é um idoso, é obeso, é magro, é todo mundo, entendeu? Então, assim, foi muito legal aquela experiência que eu tive. Você já tá há mais tempo participando nesse tipo de prova, né? Assim, e até contando um pouco da minha experiência, cara, da maratona, assim, porque é muita gente. Né? Você também correu meia, não correu? Eu corri meia maratona no sábado, da mesma forma. Assim, até uma prova para quem vai querer fazer algum tempo, performar, assim, no sentido de fazer um bom tempo é difícil, porque você corre desviando, né? Assim, eu acho que foram poucos os trechos que eu consegui correr em linha reta, cara. Você corria ou pro lado esquerdo ou pro lado direito, desviando. Você também deve ter todo mundo ali, corre desviando de alguém e sendo ultrapassado, né? Então, assim, eu tinha falado com você, eu queria alcançar uma meta, né? Mas ali é difícil de alcançar uma meta, só viu? que foi trabalhoso para chegar eu consegui, graças a Deus, naquilo que eu queria. Mas eu fiquei descendo, na minha cabeça eu achei, eu poderia ter feito melhor. Se não tivesse tanto desvio. Parece que você tá num carnaval ali, cara. Mas é muito legal de gente, o clima, mas realmente assim, você vê o nascer do sol, a prova é cedo. Né? A prova no Rio foi muito maneira, o trajeto é muito incrível. Sim. Então você faz o trajeto inteiro vendo, tipo, uma das maiores belezas do mundo, né? Que é a beleza do Rio de Janeiro. Tem até não sei se você chegou a perceber ali, acho que no meio do percurso tinha uma orquestra tocando, eles fazem só pra prova ali, não sei se você conseguiu perceber ou não. Cara, não percebi, acho que eu tava tão vidrado. A passar por dentro do túnel é muito maneiro. Legal, né? E a galera grita dentro do túnel, né? Passar por dentro do túnel é maneiraço, então é legal. O clima das pessoas são muito bom, um incentivando o outro, não é aquela coisa, né? É um incentivando. E aí, assim, a meia, né, que é 21 quilômetros, né? Depois de 10, 12, você começa a sentir algumas dorzinhas, né? Não sei se com você é assim. Comigo é mais ou menos assim, um pouco de dor na panturrilha, um pouquinho de dor no joelho. Dá uma paradinha que você dá uma sofridinha no meio da prova pra você ajustar sua mente, né? Justamente, né? E é quando eu falo que até 60 minutos flui bem, né? Passaram-se os 60 minutos ali, a gente já começa a sofrer um pouquinho, né? A fadiga ela é maior, até porque a gente já vai, obviamente, ficando um pouco mais desidratado, então a gente vai tendo atenção maior a esses pontos que a gente conversou agora há pouco, né? Mas, assim, é uma das coisas que, especialmente depois do quilômetro 15 ali, já começa aquela briga, poxa, tá acabando, mas não tá acabando. E você já tá meio cansado. Né? Mas aí onde a gente desenvolve principalmente a questão mental. Ali, né? Tipo, daqui a pouco tá acabando, não aguenta mais um pouquinho. A resistência. A resiliência daquilo ali, né? Isso. Então, a gente vai aprendendo muito. Por isso que eu falo que o esporte a gente aplica, assim, quem pratica alguma modalidade esportiva a nível competitivo, né? Assim, alguma provinha, assim, você começa a perceber que realmente o que você vive dentro do esporte, você consegue trazer para dentro do seu ambiente de trabalho e consegue evoluir muito em outras áreas da sua vida através do que você aprende ali no esporte. Cara, realmente, assim, essa questão da mente, de você, eu vou conseguir, eu vou um pouco mais. Isso é muito legal, cara. Isso te ajuda em toda a sua vida, eu acho, cara. Então, isso é uma coisa que eu tenho sentido pra mim, de ver que, assim, a vida vai ter seus altos e baixos, às vezes. A corrida vai ter seus altos e baixos. Você não pode parar, E você não para, entendeu? Você continua, você segue, você não, eu vou vencer. E aí, realmente, contando esse trecho, né? No quilômetro
15 ali, a gente tá indo ali pra Marina da Glória, Isso. né? Que é aquele final, depois a gente passa pelo centro. E ali tava muito legal a prova, que tava muita gente torcendo, aplaudindo. E a torcida mesmo, né? A galera de fora, assim, né, cara? E bate na sua mão Isso, e grita. isso. É muito legal. Então aquilo te empolga, e aí ali eu comecei a empolgar. Ali foi onde meu pace foi começando a baixar mais, eu fui acelerando mais. Eu falei, não, eu vou fazer meu tempo, vou fazer o tempo. E eu fui ganhando, cara, foi muito legal. E aí você vê que até a dor vai diminuindo, né? Na hora que você muda ali o seu mindset também. Fala, pô, tô acabando, tô conseguindo. Tô indo bem. Você esquece. Vou que tá conseguir. doendo, né? E aí você vê que seu pace tá desenvolvendo, você vai Mas alcançando. Justamente isso, você tira a concentração da dor, você começa a concentrar em outros pontos, né? Pô, tô acabando, ou tô no ritmo que eu gostaria, assim, então isso te ajuda também a sentir menos dor, né? Na verdade, quando você tira o seu foco de um ponto e passa ele para outro, né? Isso me ajuda muito no triatlon também. Sim. Até assim, já perguntando, estamos falando sobre corrida, né? Na tua visão, assim, a corrida é um esporte para todo mundo mesmo? Até pensando nos meus pacientes, às vezes obesos mais altos, né? Inclusive um paciente hoje no consultório, ele operou com 170 quilos. Caramba. Ele estava hoje com 120. E ele falou, doutor, ele tá super feliz, bem e tal, ele tá com 5, 6 meses de cirurgia. Ele falou, então ele tá indo, já perdeu 50 quilos, tá indo super bem. E ele falou, cara, pô, doutor, meu sonho agora, minha meta é eu correr 5 quilômetros. Ele botou na cabeça dele que até janeiro ele vai correr 5 quilômetros. Aí eu falei, cara, que maneiro, que massa essa técnica. Ele falou, doutor, eu não conseguia caminhar 200 metros antes da cirurgia. Então, eu achei legal. E ele botou essa meta da corrida, né? No caso. Legal. Então, até perguntando, ver a sua opinião como nutricionista esportiva, né, também. Se a corrida é realmente um esporte interessante para todo mundo, qual que é a tua visão sobre isso, assim? Bom, eu acredito que o esporte, de um modo geral, seja qual for a modalidade, é para todo mundo, né? O esporte é para ser democrático, é para ser prazeroso, é para ser divertido, né? Se não for para ser assim, até perde o sentido. Mas especialmente a corrida, é o que a gente está falando aqui, eu acho que sim, principalmente por crescer cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais profissionais da área da saúde correndo, então a gente acaba incentivando muito os nossos pacientes, né, a virem também para a corrida, então isso é muito legal. A gente acaba sendo essa vitrine ali da corrida, né? Sim. Então eu acredito sim que todos podem fazer. A gente só tem que ter atenção a alguns pontos, quando a gente pensa assim, às vezes é um paciente que tem alguma lesão, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, assim, eu sempre falo para quem quer começar a correr, às vezes é passar realmente por um médico ali, fazer um check-up, às vezes um check-up cardiológico, só para ter segurança em começar aquela atividade física, especialmente pacientes pós uma cirurgia bariátrica, só ter essa atenção no início mesmo ali, para passar por esse check-up, não ter nenhum tipo de lesão para começar, né, e se tiver alguma lesão, ser tratada, mas com certeza é um esporte que vai ser válido para todos. Cara, eu hoje concordo assim muito que é um esporte pra todo mundo, né? Eu não sei se você viu, teve uma postagem da Maratona do Rio falando do último atleta que chegou, né? Caramba, não vi não. Teve. Ele acho que até ele postou. Que legal. E aí repostaram, eu vi. Apareceu pra mim no Instagram. Era um paciente que dava pra ver, ele tinha uma obesidade, mas ele fez a maratona, 42 quilômetros, ou seja, ele hoje é melhor do que eu. Entendeu? Então, não importa o tempo que ele fez. Ele conseguiu, cara. São 42 quilômetros. Ele conseguiu, entendeu? E isso eu acho legal da corrida. Então, assim, eu acho que é pra todo mundo no tempo da pessoa, na forma como a pessoa vai fazer, vou correr 1 quilômetro e vou parar, vou fazer não sei o que. E aí a pessoa vai evoluindo no processo dela, entendeu? Então, assim, eu acho a corrida uma opção pros pacientes, para as pessoas que quiserem, porque, como eu falei, não precisa pagar nada. É só você ir na rua. E uma outra coisa legal da corrida, eu acho que você tem um contato com a natureza. Sim. Né? Geralmente a gente vai correr uma distância maior. A gente faz aquela coisa de acordar cedo, não pegar muito sol. Sol nascendo, Então você começa a abrir a mente uma outra coisa. E Macaé, pra quem é daqui, é lindo Macaé. Poxa, tem uma orla bonita. Você consegue ver as coisas de Macaé. Então, assim, tem vários pontos positivos. É um grande privilégio, na verdade, né? Entendeu? Pra mim, assim, realmente a corrida e estar na natureza, especialmente eu escolhi Macaé até por ter praia, assim, por achar uma cidade muito linda. Eu falo que além de todas as sensações boas que a gente sente quando a gente termina a corrida ali, um monte de endorfina, né? E a gente ter acesso ali a essas imagens, né? Isso para mim, isso é um contato com Deus muito próximo, assim, também. Sim, né? Então, é algo que realmente essa conexão ali, ela é muito mais do que só física, ela acaba sendo espiritual também. Sim, né? Sim, legal, bacana. Então, assim, agora vamos seguir um pouquinho a nossa conversa, né? Já estamos chegando próximo do fim.
Eu queria até perguntar um pouco sobre... a gente falou sobre a Luane profissional, mas eu queria entender sobre a Luane atleta. Vamos lá. Você se considera atleta ou não, Luane? Como é que você se considera? Atleta amadora, né? Existe aí, para quem não sabe, uma grande diferença do atleta profissional para o amador. O profissional é que ele realmente vive do esporte, né? Então, assim, a questão financeira vem da modalidade esportiva ali, através dos patrocinadores, das competições. Sim. E a maioria de nós hoje somos atletas amadores, né? Assim, a gente tem o nosso trabalho principal, que no meu caso é a nutrição, e a atividade física, especialmente o triatlo, entra como um hobby, mas como eu treino com um bom volume de treino e participo de competições, a gente considera isso como um atleta amador. Sim. Não. Eu te considero atleta. Porque pelo que eu vejo no teu Instagram, das coisas, e claro, triatlo eu acho que é um esporte um pouco mais avançado, né, pra mim, na minha cabeça, né? Então, assim, é puxado, eu acho. E eu queria até entender como é que tu concilia, assim, é difícil pra você conciliar a sua vida de atleta, de treino, com a vida de profissional? Você conseguiu encaixar isso bem, assim... Então, assim, na verdade, o triatlon, qualquer pessoa que quiser começar é uma pessoa que consegue começar. Obviamente, o que a gente precisa muito mais é de um planejamento e de uma organização de rotina, exatamente, né? Em geral, a gente trabalha ali dentro de um consultório de 8 às 17 ou de 9 às 18. Então, o horário que a gente vai treinar é de madrugada. Então, se você não se organizar para que isso aconteça, você não treina, né? Então, assim, isso me exigiu muito mais de disciplina, de acordar mais cedo, de dormir mais cedo também, para que eu consiga executar as sessões de treinos na parte da manhã, porque realmente durante o dia eu vou estar trabalhando e não vou conseguir. E também uso muito o horário de almoço ali para fazer os meus treinos de natação. Então, são esses intervalos ali que a gente estaria almoçando ou estaria dormindo, que eu acabo aproveitando para treinar, né? Mas dá para fazer sim, desde que exista essa organização aí de rotina mesmo. Entendi. Mas em média você treina, tipo assim, por dia, quanto tempo você gasta de treino? Cara, assim? se a gente for olhar, não é muito. Eu treino uma média de 14 a 16 horas semanais. Se eu dividir isso por 7, 2 horas por treino. Em geral, assim, é aceitável. O que acontece é que a gente divide isso entre as modalidades, né? Então, assim... Um dia vai ser natação. Um dia natação e corrida, outro dia ciclismo. Então, assim, até melhor do que só uma modalidade que acaba sendo muito maçante, né? Então, isso é bem interessante também. Assim. E você nada na Praia da Embitiba? Eu nado na Praia da Embitiba aos sábados, que a gente tem um treino ali de natação no mar, né? Legal. E terça e quinta eu treino na piscina mesmo. Piscina. Isso. Então, eu nado 3 vezes na semana... Corro 3 e pedalo 3. E faço trabalho de fortalecimento também. Caramba. Então, a média de umas 2 horas por dia. 2 horas por dia. Todos os dias tem treino. Não tem descanso. Não tem descanso. A gente tem um descanso no sábado, que é um descanso ativo, que é só a natação. Que acaba aliviando um pouquinho as pernas, né? Mas nos outros dias ali, ou a corrida ou o ciclismo. Que massa. Que bacana. A gente tem algumas fotos, inclusive, né? Vou até aproveitar aí... um momento pra gente mostrar algumas fotos de você. Teve alguma prova, assim, que foi muito boa pra você? Uma que você gostou muito? Cara, então... Olha aí, tem a foto de você correndo. Você foi chovendo ainda, hein? Chovendo. Todas as provas que eu participei, exceto essa última agora desse final de semana, foram na chuva, infelizmente. Isso aí foi o Rio Triathlon. Isso é no Rio? Isso é no Rio. Foi em abril, se não me engano. A gente teve ali a distância olímpica, que foi 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Mas você me perguntou em relação a alguma prova ali que eu gostei muito, né? Esse último final de semana eu participei do 70.3 do Rio de Janeiro. Depois vou até colocar a foto aí para essa aqui, essa aqui é de Floripa. Isso, que também foi esse ano. Foi esse ano. Agora em abril eu peguei... Você foi em 5º lugar, foi isso? 5º lugar ali na minha categoria. Massa, parabéns. É uma prova que tem um nível alto, assim, a gente tem muito atleta do Brasil todo. Então, assim, pegar um pódio em Floripa é uma conquista muito grande para mim. Assim, eu fiquei bem satisfeita. E agora no Rio de Janeiro a gente teve a outra etapa do meio Ironman também, a qual eu peguei 3ª colocação. Foi uma prova que eu consegui performar melhor. Então, assim essa foi, tipo, uma prova que você gostou mais? Foi uma prova que eu gostei mais ali. Então, assim, realmente foi um resultado bem positivo. Essas são umas fotos que a gente falou do seu processo de emagrecimento. A foto à esquerda ali, onde eu estava um pouquinho mais cheinha, eu não tinha atingido 105 quilos. Ali eu estava com 90, 92, depois daquela foto eu ainda engordei muito. Mas eu não tenho foto da época, quando eu estava com 105 quilos, porque realmente tinha vergonha de tirar foto. Então foi uma das coisas ali que não dava nem para comprovar, mas realmente foi esse número. Tive uma diferença grande no rosto aí, né? Caramba, total. Tipo assim, até conversando com você antes no bastidor, né? Que nem parece que você. Muda muito, você. Né? Mudou muito, cara. Mudou demais.
E aí você perdeu 30 quilos, né? Nesse processo. Eu tava com 105, né? Hoje eu tô ali com 72, 73. Eu coloco um limite. Meu limite é 75. Se eu chegar no 75, eu falo, opa, tá na hora de voltar, né? Então eu fico nessa variação aí. Mas você é alto, como você falou, né? Justamente, né? E aí tem também ganho de massa muscular, vai tendo um monte de coisa que vai acontecendo às vezes nesse processo aí, Mas eu né? gosto de colocar uma margem ali, viu? Pra nunca passar dela. Entendi. Isso é bom. Então, Aluane, foi muito bacana o nosso papo. Obrigada pelo convite. Eu gostei muito da conversa, de conversar sobre um pouquinho mais, não apenas de obesidade, mas conversar sobre nutrição esportiva, performance, né? A possibilidade de a pessoa chegar mais longe, né? E até essa questão de atleta, né? Uma pessoa normal, que tem um trabalho normal, mas poder ser um atleta, né? Achei legal a gente entrar um pouco nisso também. É claro que, assim, é uma dedicação grande, né? Você realmente se dedica bastante para alcançar o que você alcançou, quinto lugar, terceiro lugar, né? Em 70.3, né? Meio Ironman. Então, que são realmente façanhas incríveis. Então, assim, foi muito bacana a nossa conversa. E sempre no final das conversas, né, eu tenho pedido ao entrevistado, quem chega, para talvez deixar uma mensagem final, algo que as pessoas vão ouvir, né, e talvez possa ajudar, né, essa pessoa, seja relacionado com a obesidade que você já teve, seja relacionado com a sua área, atuação, nutrição esportiva, ou como atleta, né, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas. Bom, acho que duas mensagens muito importantes. Para quem ainda tem o desejo de começar alguma atividade física, que está nesse processo aí de será que a corrida é para mim? Será que o triatlo eu posso fazer? Acho que o primeiro e grande conselho é comece. Comece com o que você tem, seja um tênis mais simples, seja uma caminhada. Isso é muito importante. A partir do momento que você começa a colocar objetivos como correr 1 quilômetro, só caminhava 200 metros, agora eu já consigo fazer essa distância um pouquinho maior, assim como o Lucas falou do paciente ali que colocou o objetivo de correr 5 quilômetros justamente porque ele tomou a decisão de começar. Então, acho que o ponto mais importante. Para quem já está nessa jornada e busca aí mais performance, seja constante. A constância vai te levar a lugares inimagináveis. A maioria das pessoas não chegam nos objetivos porque desistem no meio do caminho. Então, acho que se a gente pensar em duas palavras muito importantes, é o começar e a constância. Que massa, baita recado. E é isso, Aluane. Obrigado, viu? Muito mais obrigada, uma vez. Lucas. Valeu mesmo. Entrevista incrível. Espero que eu possa trazer você venha aqui mais vezes, tá? Espero o convite. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí para quem tá assistindo, viu? A Aluane é uma história viva de superação, de vencer desafios, né? Vencer traumas, acidentes, né? Obesidade. E tá aí, né? Atuando como uma excelente profissional, nutricionista e como atleta, né? Então, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, né? Se você ainda não tá seguindo a página, por favor, siga a gente, aperta no sininho aí, curte, compartilha com algum amigo, alguém que você queira ajudar, sobre atividade física, sobre nutrição, sobre os outros, né? Tem outros episódios que a gente já fez, então ajuda a gente a crescer, que aí esse canal vai seguir dando informação aí talvez relevante para vocês, viu? Um abraço e até a próxima.